Olá! Bom, iniciaremos o nosso módulo 2 e estamos no terceiro capítulo que vai falar sobre os invertebrados. E nossa primeira aula a gente vai falar sobre a classificação dos seres vivos. Acompanhe. Então vamos lá, galera. Página 202. Você começou a assistir o vídeo agora, não deixe de assistir até o final, que no finalzinho eu vou ensinar uma música para ajudar um pouco a classificar os seres vivos, ok? Então não deixe de assistir até o final. Bom, na página 202, a gente começa falando, dando a introdução aqui do nosso conteúdo e lembrando que para poder a gente conseguir classificar os seres vivos devido a algumas semelhanças, muitas diferenças, a gente precisou dividir os organismos, todos os seres em grupos. E aí, de acordo com as suas características, eles foram modificando. Aqui vem mostrando umas esponjas, e a esponja do mar, algum tempo atrás, muito tempo atrás, ela era considerada planta porque ela não se mexia, porém ela se alimenta de outros seres. E aí ela não é classificada como planta, e sim como um animal, por ter essa característica. Então, para conseguir classificar os seres, é necessário observar a anatomia dos animais, dos seres vivos de uma maneira geral, quais são, o que ele compõe no corpo dele. Primeiro de tudo, todos os seres vivos possuem célula. Então, com a exceção do vírus, que é um parasita que vive, como nós já havíamos falado, é um parasita intracelular, dependente de outros seres, mas para ter vida precisa de uma célula. E na antiguidade, Aristóteles foi o primeiro a classificar os seres e classificou em 3 grupos. Ele classificou somente os seres que faziam seu próprio alimento, que são as plantas, os animais e nós, seres humanos, tá? Ele deixou essas 3 classificações até então. E aí, tempos depois, Carl von Linneu, o famoso Carlos Linneu, foi o precursor aí das classificações que nós conhecemos até hoje. Eu gostaria que vocês colocassem IPC aqui, tá? Porque ele classificou em algumas categorias hierárquicas, ou seja, categorias que são mega importantes para agrupar os organismos, que são essas: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Daqui a pouco a gente vai falar nela de novo, tá? E na próxima aula a gente vai falar nela com mais propriedade. Então, de antemão, já vou deixar uma musiquinha para vocês treinarem para a nossa próxima aula, tá bom? Marquem texto aqui, ó. A classificação, bem como a relação evolutiva, são árvores filogenéticas, que é onde mostra a árvore filogenética, é justamente aqui, onde demonstra todos os ancestrais em comum, as espécies que nós temos, tá? E é importante para poder observar a evolução e a classificação dos seres também, mostrando ali as diferenças. Bom, a primeira proposta de classificação, depois de Aristóteles, e tudo mais, vindo com Linneu, é a classificação em 5 reinos, onde nós temos o reino das bactérias, dos prototistas, que antigamente eram chamados de protistas, dos fungos, das plantas e dos animais. Cada um tem a sua característica, agrupada, e todos esses que têm a mesma característica pertencem ao mesmo reino, ok? E com o passar do tempo e avanços tecnológicos, nós vimos que alguns estudos mais detalhados, mais avançados de classificação, marca texto aqui, atualmente foram mais aceitas essa divisão em 3 domínios: o domínio das eubactérias, das eucariotas e das arqueobactérias. Coloque ao lado isso daqui, ó, bactéria, árquea e eucária.
As eubactérias são as bactérias que a gente conhece normalmente, que são aquelas comuns que fazem a decomposição, se alimentam de outros seres, né? São aquelas básicas, causam doenças, que são benéficas também, tem algumas que fazem bem para o nosso organismo. Eucária são todos os seres eucariontes, então inclui todos os outros animais e seres humanos, né? Protozoários, fungos, todos entram aqui. E um outro grupo dos procariontes que vão dividir aqui com a bactéria, e é o mais primitivo de todos, é o ancestral comum a eles, é o do grupo domínio das árqueas ou arqueobactéria. Aqui eles vivem em ambientes extremos, é chamado de extremófilo, tá? Que é alta temperatura, alta salinidade, eles conseguem suportar ambientes totalmente extremos, tá? Então eles também são até um dos primeiros a surgirem no nosso universo. Também teve a proposta de classificação dos seres vivos em 2 domínios e 6 reinos. Então, aqui no domínio da árquea, vocês vão colocar essa observação que eu coloquei aqui, tá? Puxa uma setinha e coloca essa observação. O domínio árquea engloba os organismos procariontes, geralmente quimiotróficos, porque eles se alimentam de seres que fazem outra forma de alimentação, né, forma química. Muitos representantes são extremófilos, ou seja, eles sobrevivem em condições extremas, tá? Que eu acabei de falar com vocês agora. Vou tirar, né, que vocês já copiaram. Qualquer coisa volta ali e dá pausa. Então, nós dividimos em 2 domínios e em 6 reinos. O domínio dos procariotas, que são o reino das bactérias e todos os procariontes, e os outros 5 reinos, reino dos protozoários, dos fungos, das plantas, animais e cromistas. Os cromistas entram as algas, os fungos e os protozoários. Tá? Aqui no outro lá, eram os protoctistas. Então, nós temos 3 tipos de classificação. Poderíamos dividir em 5 reinos, em 3 domínios e em 2 domínios e 6 reinos, tá? Como eu falei para vocês, a próxima aula a gente vai começar a falar novamente sobre classificação de seres vivos. E vocês vão ter essa musiquinha aqui na ponta da língua, ok? Vamos lá. Ai. Classifico os seres vivos e estudo biologia. Classifico os seres vivos e estudo biologia. Agora com reficofage ficou fácil estudar. O reficofage é fácil pra na prova eu passar. O reficofage é fácil pra na prova eu passar. É de reino, fi de filo, C de classe, O de ordem, Fá família, G de gênero e espécie pra acabar. Fá família, G de gênero e espécie pra acabar. Fá família, G de gênero e espécie pra acabar. Fá família, G de gênero e espécie pra acabar. Um beijo, até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, participe da nossa aula online. Beijão!